Tempo de definição. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, lemos: Quem é injusto, cada vez mais injusto. Quem é moralmente sujo, cada vez mais sujo. Quem é justo, sempre buscando o aperfeiçoamento na justiça de Deus. Quem é santo, cada vez mais santo, buscando o aperfeiçoamento na santidade de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Em cumprimento de Apocalipse 22, 11, vivemos hoje a véspera da subida da Igreja de Cristo. Vivemos o tempo em que os bandidos não conseguem mais manter suas máscaras de mocinhos. Tudo é uma questão da natureza que vem do coração, ou seja, os rótulos dos copos transparentes estão caindo e mostrando a verdadeira cor do conteúdo do copo, comparando vidas humanas. As crises relacionais hoje, com destaque na política, com suas incoerências, trocando trigo pelo joio, preferindo o bandido no lugar do mocinho, tentando substituir Deus pelo poder político e pelos valores materiais, ou seja, transitórios, ou seja, por pouco tempo, sem perceber que para o outro lado da vida, para onde vamos, seja no céu ou no inferno, nada se poderá levar quando partirmos daqui. A impressão que temos é que o juízo da separação entre bodes e ovelhas, ou seja, entre justos e ímpios, predita em Mateus capítulo 25, versículos 32 a 34 e versículo 41, já está acontecendo nesses últimos dias com a definição predita em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Creio que quando Jesus voltar para julgar as nações, já estará tudo preparado para estabelecer a sentença, pois, ao longo da história da raça humana, a esquerda vem se definindo de forma muito clara. Basta olhar para o comportamento daqueles que a lideram e de seus adeptos, mesmo conhecendo seus comportamentos homicidas, amigos do alheio, sócio do pai da mentira, que é Satanás, e caluniador dos que temem a Deus. Como dirá a igreja depois do seu arrebatamento do céu, quando ela proclama: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, expondo suas vidas em risco de morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 a 12. Uma observação interessante é quanto ao acusador de dia e de noite. Hoje isto é uma realidade daqueles que sentam em cima do próprio rabo e apontam como macaco os defeitos do outro, e enquanto está atolado até o pescoço ou até a cabeça em crimes camuflados. Creio que quando Jesus voltar para as nações, tudo já estará definido para estabelecer a sentença. Para os justos da direita dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Mateus capítulo 25, versículo 34. Aos da esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Naquele dia não será nenhuma surpresa ver religiosos, os quais terão passado o tempo todo aqui fingindo-se de cristãos, mas apoiando representantes de Satanás nas perseguições e calúnias àqueles que temem a Deus. As definições. Deus deu a cada ser humano a capacidade de definição. Vamos destacar os conceitos, as avaliações e escolhas daqueles cujo comportamento merecem o nosso repúdio e o repúdio de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, desenfreados, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas se comportando como se não a tivesse. E o apóstolo Paulo recomenda aos que são fiéis a Deus, aos justos: destes, afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Observando as atitudes e comportamentos citados no texto escrito pelo apóstolo Paulo, entre os anos 64 e 65 do primeiro século da era cristã, ficamos impressionados pela exatidão do cumprimento hoje desta profecia. É como se Paulo estivesse vivendo hoje, vendo e ouvindo e narrando os fatos. Para ser bem exato, podemos nos dirigir hoje a ministros da Suprema Corte e àquele que se diz presidente do Brasil e agradecê-los pelos comportamentos tão ridículos, os quais vêm fazendo cumprir com exatidão a palavra de Deus através deles, a qual foi predita há quase 2000 anos. O apóstolo Paulo, no seu tempo, depois de citar os futuros comportamentos ridículos em cumprimento hoje desta profecia, recomendando os cristãos, recomendando os cristãos verdadeiros e fiéis, dizendo-lhes: afastam-se deles. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Diante disso, não é de se estranhar sobre o abandono do relacionamento social do verdadeiro cristão com aqueles que se dizem cristãos, mas dedicam-se àqueles líderes que cultuam ao diabo e até alegam poderes de Xangô para conseguir seus intentos, como é o caso do atual presidente do Brasil. O apóstolo Paulo é muito claro ao recomendar: afastem-se deles, como também diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e o demônio? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Paulo está falando aqui de relacionamento. Percebemos o conceito de relacionamento espiritual apresentado neste texto pelo apóstolo Paulo. Isto é, cada um relacionando-se com o seu Deus. Pelo comportamento de vários crentes hoje, deixa-nos a impressão de que, ao invés de estarem buscando as bênçãos de Deus na fonte que é Deus,
estão buscando orientações espirituais em movimentos prestadores de cultos a Satanás, exemplificados em seus líderes, e vejo nesta definição o cumprimento de Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O comportamento, a fala, as acusações e tudo aquilo que realmente vem acusando aqueles que temem a Deus, a impressão que temos é que estão buscando orientações espirituais em movimentos prestadores de cultos a Satanás. Então, na verdade, vivemos a definição hoje. Quem é quem? Não consegue esconder mais. Quem é verdadeiro cristão e quem é o falso cristão, e quem é o bom caráter e quem é o mau caráter. Hoje está se definindo tudo. Então, o cumprimento é de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Observem isto com toda a atenção e vejam de que lado você está. Aprovando aqueles que temem a Deus ou aprovando aqueles que estão no poder, alegando que foi pelo espírito de Xangô, um espírito de Satanás.